É isso que eu vou tentar colocar aqui para vocês de acordo com a minha possibilidade. O que seria eu ter um determinado desenho, uma determinada forma, uma determinada cor, por que não? Você pode inserir cores, que isso vai fazer com que exista o deslocamento vibracional daquela energia que você inseriu através de um símbolo, e sua vontade, obviamente, para aquela pessoa, para aquela situação que você está buscando transmutar a energia vibracional presente. É para isso que existe um talismã. Se eu perguntar para vocês, fala a palavra talismã, o que vem para a mente de vocês? Acho que vocês vieram na palestra, esse nome de uma certa forma, falou, pô, tem alguma coisa aí. O que é um talismã para vocês? Fala para mim. Objeto de proteção. Objeto de proteção, o que mais? Qualquer coisa lá, gente. Pato Donald, Mickey. Hã? O que é um talismã? Se eu falar assim, ah, estou com um talismã, um amuleto. Um talismã, um amuleto no meu bolso. O que vocês vão falar? É um objeto mágico. Um objeto mágico. Vamos entender então o sentido da palavra talismã. Por isso que eu coloquei aqui. Ela vem como derivação dessa palavra que é do Oriente, principalmente Médio. Eles falam que é da Arábia. Talismã. Que se você traduzir diretamente essa palavra que a portuguesada virou talismã, quer dizer o quê? Uma força vibracional locomovida por um símbolo que está impregnada de uma vontade. Mas para você fazer a criação desse símbolo, você tem que seguir uma determinada força já existente, que a gente chama de egrégora, que é aquilo que já está alimentado. Quer ver vocês entenderem isso facilmente? Vamos pegar, de repente, as religiões, que eu até coloquei ali. De repente, vamos supor, você é cristão. Você é cristão. Aí você fala, ah, aquele templo ali é cristão. Ah, legal, vou ali fazer uma oração. Não é assim que se fala? Você entra no templo cristão, está ali o símbolo de Shiva. Um tridentão. O que você vai falar agora? Você vai falar, pô, aqui não... O que é aquilo lá? Do diabo, o tridente? O que é isso que você não conhece? Você não sabe? Você não sabe o que é aquilo? Não funciona. É isso que eu estou querendo passar para vocês. O talismã, que representa um símbolo carregado de uma intenção, entenderam o verdadeiro sentido da palavra talismã? Ele tem que ter correspondência com aquele que vai portá-lo, professá-lo ou entrar em sintonia. Por isso que, de acordo com o que eu vou passar aqui para vocês, qual é a minha verdadeira intenção? É que você crie o seu. Porque se você utiliza algo já existente, possui força? Sim, possui força. Mas você tem que acreditar naquilo que é existente. Porque se você pega, por isso que eu citei esse exemplo que eu brinquei, o cristão, ou o contrário. O hinduísta, falaram no templo, oh, Hare Hare, Namah Shivaya. Aí chega lá, está o Cristo. Caramba, e agora? Não é? É o mesmo exemplo que eu brinco muito com as pessoas aqui, né? Para desmitificar um pouquinho isso que eu mesmo estou falando aqui para vocês. Imagina um hinduísta, ele fica ali a vida inteira uma pessoa boa, um caráter bom, e ela fica lá, Om Namah Shivaya, na frente do Ganges. Bom dia dela, Om Namah Shivaya, e vai lá para o Ganges, Om Namah Shivaya. Ela falece. Falece. Ela vai ter que ir para o mundo astral. Ela chega lá e vê o Cristo. Ela falou, ferrou. Fiz tudo errado a vida inteira. Não é verdade? Por isso que o Cristo, e todos eles falaram assim, na casa do meu pai existem muitas moradas. Porque vai ser plasmado naquele nível vibracional do seu caráter, aquilo que você acredita. Vocês entenderam? Então é o mesmo patamar vibracional, astral mental, ou projeção do seu corpo psíquico, que na verdade a essência dele, ou a gramatura de luz que ele possui, é correspondente ao seu caráter. Uma pessoa de um caráter bem denso, vai para um lugar denso, sombrio. Então ele não vai nem enxergar se é Krishna, se é Cristo, se é Buda. Ele está danado. Ele vai ter que aprender a trabalhar aquela energia densa. Uma pessoa de luz, independente do que ela acreditou, que a religião serve para isso. Só para te religar. Independente do que você acredita. Fazer você ser melhor como ser humano. Então, quando você vai para esse plano de luz, vamos dizer assim, ou um plano psíquico ou astral superior, ele se modela com aquilo que você acredita. Quer ver um outro exemplo? Você não pode ter um indígena que não tem contato com a civilização e com as grandes metrópoles, que é super bacana, legal, um caráter bacana. Pode ter? Pode. Agora imagina o cara
O índio ali que ficou olhando estrela, céu, montanha o tempo inteiro e acreditando nas danças, nos cânticos dele, ele reencarna no plano onde ele tem como se fosse a Avenida Paulista. Ele cai de ferro, né? O que é isso aqui? Que mundo é esse? Ele vai para uma dimensão astral de luz, por causa do caráter dele, mas ali ele vai ter montanhas, vai ter céu, vai ter estrelas, para ele cultuar e continuar o seu desenvolvimento. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque não adianta você criar um símbolo fantástico de acordo com uma intenção ou vontade, que aqui vai mexer com quem? Com o livre-arbítrio da pessoa. E o livre-arbítrio é um condutor do quê? Da consciência da pessoa. Por isso que a mesma energia que serve o ser de luz, serve o ser de sombra, se ele tem conhecimento da manipulação. Então, a primeira coisa antes de começar a falar sobre todo esse universo, a sua intenção, na hora que você for criar um símbolo, agora é a dica. Não prejudique ninguém, não moleste ninguém, porque senão você vai entrar no lado sombrio das energias. Então você tem que criar algo que vai de repente abrir uma porta ou uma frequência, né, que você não está vibrando no momento, por isso que você não tem o discernimento para chegar lá. Aí o símbolo ele é fantástico. Daí que você pega um exemplo, novamente essa palavra, uma magia moderna, o pessoal chama de radiestesia radiônica. Você mexe com aquele universo de símbolos e gráficos. Já não viram esses símbolos e gráficos? Por que de repente eles podem funcionar? Eles funcionam quando você manipula essa energia, porque em cima da força ali existente já existe um arquétipo de crédito alimentado pelos seres humanos. Quer ver? Vou dar um outro exemplo para vocês. Não estou conflitando com o que todo mundo acredita. Não tem hoje a modinha, os números Grabovoi? Tem ou não tem? Ah, funciona. Funciona porque o pessoal alimenta que aqueles números possuem aquela força, então eles vão funcionar. Então primeiro tem que ter o quê? Tem que ter a fé e o acreditar. Se não, tipo assim, de repente a gente conversou sobre um monte de coisa aqui, aí na hora que você está fazendo, duvido que essa porcaria funcione, mas na hora que eu aprendi eu vou fazer mesmo. Ah, você sabia que ia dar trabalho? Você já está imantando de um monte de energia ruim isso aí. Não faz, vai comer pizza, assistir Faustão, coitado, vai assistir o que você quiser, né? Tem que existir a locomoção do acreditar de acordo com toda a energia dos arquétipos vibracionais que você acredita no que você está fazendo. Aí ele está começando a ter o sentido do talismã. Símbolos e formas que contêm arquétipos que eu entendi o que são e eu estou construindo um de acordo com o que eu almejo. Então você está fazendo algo que você dá crédito. Você está já dando uma vida para essa energia que você vai criar, mas locomovida de uma força que é uma extensão da sua vontade. E isso, obviamente, vai envolver o seu livre-arbítrio, que é a sua consciência, que é a mandatária. Ah, vou fazer um talismã, vou criar um símbolo aqui para quê? Para ver se meu vizinho para de falar, quem sabe ele perde a língua e tal. Pô, que isso? O que você está fazendo? Não é por aí. Então, nunca, com o conhecimento passado, cria um símbolo ou cria uma força que você vai molestar alguém. Você está trabalhando com a esquerda, com o mesmo arquétipo que é central, que é lei, que é meio do caminho, que tanto pode ser utilizado para a luz, como também para as sombras. Ficou claro isso? Com isso que eu falei nesse início, eu estou me libertando karmicamente de qualquer nheco-nheco que vocês fizerem. Porque eu estou falando, não prejudica ninguém. Porque existe a lei do retorno, e todo mundo sabe disso. Causa, lei e efeito na física. Você está causando algo que vai molestar alguém, você é responsável por aquilo. E aquilo inevitavelmente retornará para você, que um dia você vai descarregar. Isso a gente chama de lei do karma. Lei do karma, né? Então, tendo este ponto do que é um talismã, a coisa rola e a gente flui. Aí você vai falar assim, ah, beleza, Schutz, mas agora eu entendi o que seria criar, o que seria gerar um talismã, uma forma que traz uma energia, uma intenção específica, que possivelmente pode alterar vibracionalmente algo que não está em correspondência. Mas e aí? Como
Qual é o funcionamento? Dá para mim, de uma forma mais profunda, para eu entender o que existe ali. Quer ver como é simples? Estamos todos nós nessa sala aqui. Alguém não está nessa sala aqui? Talvez não, né? A mente está ali, né? Podia estar lá assistindo o jogo, sei lá o que. Né? Se você sair daqui e ir ali para a rua, a energia não é diferente. Não muda. Na hora o tipo de energia, assim, ó, ou você está na sua cozinha, depois você vai para a sua sala. Não muda a energia? Muda ou não muda? Porque a sua intenção também está te projetando em outro lugar, no sentido dimensional de tamanho. Então nós estamos inseridos sempre em um símbolo. Você está dentro do seu carro, você está num símbolo, é um tipo de energia. Vou fechar os vidros, não escuto a rua, ligar o ar, escutar meu sonzinho. Saiu do carro, a energia é outra, porque você está inserido em outra. É aí que você entende os gráficos radiônicos. Aí você pega o gráfico X que está lá, que tem o círculo, que tem o pentagrama dentro e tal, e aqui você coloca a fotinho de uma pessoa. Não é assim que a radiestesia radiônica trabalha? Esta energia que você está consagrando para essa fotinho que você colocou aqui, ela recebe vibracionalmente o impacto de todos esses símbolos que estão presentes aqui. Isso é radiônica. A radiônica, raio, vibração, frequência, iônica, íon. Energia carregada de uma partícula carregada de energia, íon. Então é um envio vibracional. Hoje você não pega um pedacinho de um ser humano, você não cria outro se você quiser? Sim ou não? Com aquele pedacinho você não consegue fazer isso? E aí você começa a entender essa magia que é locomovida através do símbolo. Se isso ocorre com um pedacinho, com um pé de cabelo meu, a pessoa pode de repente criar e gerar isso, a ciência já chegou nisso. Clonagem, né? Clonagem o pessoal chama. Imagina com uma intenção você começar a inserir tudo no universo do símbolo. É a mesma locomoção de energia, porque aquilo representa a pessoa. Então quando você criar um símbolo que você vai alimentar, você vai consagrar, e ele foi criado como um corpo, que ali tem uma energia psíquica, vai ter uma forma, pode ter uma cor, vão ter símbolos específicos que transmutam a linguagem do que você está buscando. Então você deu vida para aquilo. Então aquela energia que você criou, você locomoveu forças e vibrações da natureza, que através daquele símbolo você criou algo que terá uma força vibracional e você é responsável por ela. Um exemplo disso são os próprios ambientes, como eu acabei de citar. Né? Você cria uma casa. Dependendo da magia de forma que você utilizou na construção, é um tipo de energia vivente que está ali. Por que tudo é quadrado hoje? Tudo tem 4 lados. Vocês já repararam isso ou não? Hã? As casas, elas são redondas ou são normalmente quadradas? Fala para mim. E para entrar na porta? Também, quadrado. Janela. Computador. Seu laptop é redondo. É tudo quadrado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o momento atual da evolução está alicerçado no 4. 4 elementos, 4 forças, 4 fases do Sol, 4 fases da Lua, né? 4 estações solares. Então, como a gente está imerso no 4, o ser humano passou a criar tudo através do 4. Por isso que você tem a maioria das coisas que a gente vive com 4 lados. Televisão, pensa nisso. O multimídia do seu carro ali, ele é redondinho? Quadrado. Não repararam que é tudo quadrado? Como é que vai ser quando a gente tiver um 5º elemento pleno inserido, manifestado aqui? E agora, hein? Será que a gente vai continuar fazendo tudo quadrado? Tudo vai ser estrela de 5 pontas. Já pensou? Não vai ser assim, não. Não sei também, não dá pra gente ver, porque está em jogo ainda o que nós vamos criar. Mas o importante agora é você compreender essa força que nós vamos trabalhar aqui, ó. O arquétipo da magia de forma, que está inserido do 1 ao 10. Porque o 10 é o renascimento, é o final e o renascimento. Então, quando você for criar o corpo do seu talismã, ou o corpo do seu símbolo, ou o nome que você queira dar, existe uma linguagem que você tem que saber a leitura. Que se você não souber a leitura, ele não funciona. Não funciona. Mas vai falar assim, não entendi ainda, Chu. Você quer ver como é fácil? Alguém já ouviu falar no violino Stradivarius? Deve ser um violino vagabundo?
Imagina ao longo do século não sei o quê. Meu, é um baita violino, para não falar o P, mas o T, eu ia falar violino. Meu, vou dar ele para vocês. Vou falar para vocês, toca. E aí? Ele só vai ser o Stradivarius valioso, não vai sair nada. Ó, se tem alguém que toca violino aqui, claro que vai sair alguma coisa. Com o símbolo que você cria é a mesma coisa. Se você não sabe, guarda isso. Se você não sabe ler, interpretar, e você não sabe o que cada partezinha que está ali inserida naquilo que você criou, você não sabe ler, você não sabe interpretar, ele é inócuo. Ele não tem sentido nenhum. Novamente, o sentido da força do símbolo. Isso eu já falei em várias palestras aqui. De repente, você pega o símbolo da Virgem Maria. Tá ali. Você vai respeitar? Você vai entrar ali na igreja, você vai ver o símbolo da Virgem Maria. Você vai respeitar ou não? Você vai pichar, você está na Índia. Está lá o símbolo do Shiva, está lá Brahma, sei lá o quê. Você não vai respeitar? Porque já existe um arquétipo. Que esse arquétipo vai fornecer para você uma vibração já alimentada para quem acredita nele. Agora pega um monte de criancinha, bem sapecas, de 3, 4 anos de idade, que não sabe nada desses símbolos. Bota um monte de Virgem Maria e Shiva para eles. O que eles vão fazer? O Shiva vai virar carrinho. Aí vamos lá ver esse aqui que tem uma mulherzinha. Sei lá, bate a cabeça aqui no Shiva. Você vai julgar a criança? Não, porque ela não sabe. Ela não sabe o que é aquele símbolo. Então aquilo para ela em um carrinho, ou sei lá, um mandiopan, existe isso ainda? Um mandiopan. Nossa, eu só lembro coisa nova aqui, cara, né? Um baconzitos, melhorou agora? Atualizei, né? Um baconzitos. Meu, é a mesma coisa para criança. Então muita gente trabalha hoje com o universo do símbolo como criança e não sabe. Ou seja, quer ver você fazendo uma criancice com o símbolo? Olha, eu criei aqui um símbolo fantástico para você, usa, viu? Põe na carteira, às vezes lambe um pouco, vai dar tudo certo, viu? Tá bom. O que você pôs? Eu não sei, a pessoa me deu, eu acredito nela. Não vai rolar, porque aquela pessoa não sabe o que ela tem em mãos. É a mesma história do violino. Esse violino vale $1 milhão. Guarda, é só $1 milhão para você. Não é um instrumento que vai fazer vibrar pelo éter sonoro sons maravilhosos, que só quem domina a ciência do estudo e da energia presente ali que vai conseguir fazer isso. Aquele violino e nada para você é a mesma coisa. Ele só é um bem que tem um valor financeiro. Sentido vibracional, ele não é nada para você. Você sabe que ele pode fazer isso, mas você não vai conseguir locomover isso ou vai extrair isso dele. Ficou claro isso, gente? Ficou claro mesmo esses pontos? Porque sem isso não dá para se criar nada, não dá para se conversar nada, não dá para trabalhar a energia vigente. Então agora, sendo que vocês entenderam, daqui a pouco eu abro para questionamentos, faça um saque aqui contra a nossa palestra e coloque isso aqui, ó. Integrar conhecimentos pessoais. O que seria integrar conhecimentos pessoais no símbolo? Coisas que você acredita. Você não precisa colocar como verdade tudo o que eu vou falar aqui. Mas você pode ver o que converge com o seu ser e você, vou utilizar esse termo, complementar com os seus conhecimentos pessoais, coisas que você fala, eu vou colocar isso aqui, porque eu acredito, um exemplo que eu citei aqui foi o Grabovoi. Você acredita numa sequência numérica que vai gerar aquele tipo de vibração? Insere ele no símbolo. Por quê? Porque você acredita, você tem fé naquilo. Vocês estão compreendendo? Então, tudo que você traz de conhecimento pessoal, você pode utilizar. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo para ti, Japa, que foi ele o responsável dessa palestra, viu? Estava conversando, foi tenso, né, Japa? Ele falou, cara, o Fábio foi aqui segunda, né? Pô, por que você não faz essa palestra? Eu falei, pô, é mesmo, cara, vou dar esse domingo, que às vezes eu nem sei, eu decido na terça que eu vou falar domingo. Né? Falando isso, semana que vem não tem, que é feriado, tá? Vocês que gostam de vir nas palestras aqui, né? Uma pessoa que trabalha com anéis, pingentes, tal, etc. Aí a pessoa traz
conhecimento de pedras. Ah, eu sei que essa pedra, e eu acredito nisso, ela traz esse tipo de vibração. Então ela pega, ela insere, através do esqueleto simbólico que eu vou passar aqui, eu vou fazer várias correlações com vocês, vou deixar vocês perguntarem à vontade. Quer ver a dica das perguntas? Os planetas associados aos metais, os planetas associados às pedras, e todo esse universo aí, né? Então a pessoa cria, através do esqueleto, da forma que ela fez, um pingente ou um anel, e ela fala, não, mas eu vou colocar aqui no meio exemplo, vou colocar um rubi, porque para mim o rubi faz isso, isso e isso. Vai funcionar? Vai, porque ela estudou e ela acredita naquela energia que existe no rubi. Então ela coloca isso no meio daquele símbolo que ela criou como base do rubi que ela vai incrustar, né? É isso, né? Incrustar ali. Então nunca hesitem, junto dessa palestra que nós estamos conversando aqui, de você utilizar conhecimentos pessoais seus. Não fiquem presos naquilo que eu estou passando. Eu posso, de repente, passar adendos que vai contribuir com o conhecimento seu já existente, coisas que talvez tenha sentido aqui no que eu vou falar. Espero que você tenha um aproveitamento positivo do que a gente vai conversar, porque tudo que eu falo, eu procuro comprovar. Quer ver um exemplo de arquétipos existentes que são amplamente utilizados em símbolos? Signos astrológicos. Você vai falar que um signo astrológico já não possui um arquétipo alimentado de milhões de anos? Sim ou não? Sim. Pô, claro, a menos que você não acredite em astrologia, tudo bem? Então não usa. Deu para entender? Eu acredito em metais. Ah, aqui ele falou que prata é lua, que ouro é sol. Então você criou algo com ouro como base, você sabe que a energia solar está ali presente. Vocês estão começando a entender? Como as cores também. As cores, elas não são 7? Se você pegar no prisma, juntou fogo e água, olha o fogo e a água de novo, o calor e o frio. Estão entendendo a forja da espada e o calor e o frio do hálito que cria, gera e imanta uma energia? Você tem o serpentear dessas duas energias, você tem o arco-íris, que vai te dar as 7 cores. Essas cores estão associadas ao quê? Estão associadas a estados de consciência, estão associadas aos 7 planetas, estão associadas aos 7 chakras, centros de força. Só tem que saber fazer analogia. Mas para fazer analogia não dá para ficar naquela, eu intuí, o mestre me falou. Sei lá, você quer ver? Ótimo. Eu procuro sempre estudar a sabedoria das idades para pegar em algo que já foi experimentado há milhares de anos e ainda funciona e colocar no momento atual. É o que eu procuro fazer. Para não passar algo de uma forma solta sem ter um embasamento. Então, tudo que eu falar aqui para vocês, eu vou procurar explicar o porquê. Aí, se bater como verdade para dentro de você, usa, porque vai existir a fé, o acreditar, e o arquétipo será alimentado como crédito do seu ser, principalmente no sentido interior. Então, aí as coisas funcionam. Ficou claro isso, galera? Então, você já traz. Essa é a primeira parte no sentido de pensar em construção. Existem já arquétipos existentes, que foram amplamente alimentados pela humanidade, que trazem uma determinada força. Quer ver? Você chegar, vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Já paguei aqui, todo mundo já viu, acessa o site, faz isso, faz aquilo, blá, 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 né? Você chegar para um cristão e mostrar isso aqui para ele. O que ele vai falar para você? Uma cruz, ok. Aí o cristão olha para você e fala assim, você sabe o que é isso? E aí, o que você vai falar? Sei. Aí eu estou perguntando para vocês, é a cruz, ok. O que existe de vibração na cruz? O que é a cruz para você? Tá vendo? Tá vendo? Sofrimento. Já vai usar a cruz, vai ser o talismã do sofrimento. Pô, você está sofrendo bastante, cara. Estou com uma cruz aqui no meu pulso que, eu sofri todo dia. Brincadeira. Vai remeter ao Cristo. Não está errado o que vocês falaram. Porque existe para eles o estigma dessa energia. Mas você pode chegar aqui, ó, e colocar uma rosa, aí um místico vai falar, pô, é a Rosa Cruz. É a Rosa Cruz. O que é a Rosa Cruz? Eu já li que é uma sociedade iniciática, e vai embora. E vai embora a coisa. Então pode perceber que não é misticismo, todos místicos, normalmente eles se apoiam no símbolo que ele acredita. Quer ver brincar com vocês?
que é isso aqui? Uma estrela. Ou um pentagrama. Opa, pentagrama. Já tem uma coisa diferente. Isso aqui. O que é isso aqui? O mesmo pentagrama. Mudou a leitura de vocês ou não? Continua a mesma? E aí, estou perguntando. Vai, fala, gente. Vem, vocês estão esperando o quê? Eu levitar aqui? Vocês começarem a falar? O que é? Vai ser difícil, 90 quilos. E aí? Está invertido. Para vocês, qual você usaria? Hã? Esse aqui? Por que vocês não usariam esse aqui? Magia negra, que mais? Vai vir Beelzebub aqui, não sei o que e tal. Eu vou fazer até com carinho, ó. Aqui um cavanhaque, ajeitar o chifre melhor, eu vou deixar até ele meio assim, agora colado, não sei lá o que. Não, pareceu chute. Não, brincadeira. Existe já um arquétipo de consciência numa simples estrelinha de você inverter ela, deixar ela aqui, pô, já tem um sentido, já tem um porquê. Então, o que eu mais gostaria que vocês entendessem é que você tem que entender a magia da forma, ó, deve estar aqui, ó, a magia da forma que envolve o arquétipo dos números, que cria o corpo do símbolo que você vai criar. Então, a forma, que também carrega o arquétipo numerológico, ela representa o corpo do que você vai criar. Então, a quantidade de formas, ela tem que ser lida como? Ela tem que ser lida no sentido dos passos do seu objetivo ou meta final. Do seu objetivo ou meta final. Quer ver vocês entenderem isso? Para começar a pensar em construir um símbolo. Se você tem uma meta ou um objetivo, normalmente vão ter passos até você chegar nela, não vão ter passos. Esses passos você tem que transformar, vamos dizer assim, para facilitar, em verbos. O que são verbos? Palavras. Palavras. Então é assim, eu quero criar aqui, simular uma coisa. Eu quero um trabalho novo. O que eu tenho que fazer para atingir esse trabalho novo? Aí você pode colocar, primeiro passo, mudar. Você já está conjugando no verbo, né? Eu mudar, tu mudares, se eu errasse minha vida. Você mudar, nós mudarmos, não é verbo isso? Quem lembra? Presente do indicativo, existe isso aí no português? Existe? A criançada aprende ainda, hoje a coisa é tão diferente. Primeiro passo, definição dos passos até atingir a sua meta. Estão entendendo como que se constrói um talismã, um símbolo? Os passos correspondentes ao que é finalmente o objetivo. Então vamos lá, exemplo que eu estava falando, um trabalho novo. Primeiro, mudar. Porque se eu não mudar, eu não vou ter um trabalho novo. Então mudar, depois o quê? Manifestar a possibilidade de chegar nisso. Então eu já tenho mudar, manifestar. Aí vamos lá, outra palavra, me ajude, outro verbo. Procurar. Agir, que seja agir, procurar e por fim, achar. Então você já tem 4 verbos que cada um destes verbos tem que ser transmutado numa forma geométrica. É assim que as pessoas criaram aqueles gráficos radiônicos. Um gráfico radiônico só funciona para uma pessoa se ela sabe ler o gráfico radiônico, senão ele é só um símbolo. Aí você fala, pô, mas eu já vi pessoas usarem e conseguirem resultados. Sim, mas você pode colocar em gramaturas ou percentuais de ação. Como assim? Eu utilizei um gráfico radiônico, eu sei integralmente a leitura desse gráfico, porque é um círculo e no meio dele tem um triângulo e dentro desse triângulo tem uma cruz. Sei lá, não é um cruz credo, uma cruz. Então eu sei fazer a leitura.
Eu sei cada parte desse gráfico que eu vou utilizar ali, de repente uma fotinho, um testemunho, como se fala na radiestesia radiônica. Estou citando porque é a coisa mais comum que existe por aí. Né? Possivelmente a transmutação energética através daquele símbolo é 100%. Por quê? Porque você sabe onde você foi inserido. Se você não tem conhecimento, eu sei um pouquinho. Aí tem o quê? Tem o nome de Deus. O nome de Deus eu li, eu estudei, que é isso, aquilo. Então vai funcionar de repente 40%, 50%, porque a leitura daquele símbolo é essa coisinha pequenininha. E quanto menos você souber, menos vai dar no resultado. De repente alguém que fez para você, você não sabe nada. Ele locomoveu a energia, o radiestesista não conhecia nada, ele fez um cursinho de domingo, que nem vocês aqui. Brincadeira. Né? Aí o que acontece? Vai locomover uma energia que vai dar um lampejinho vibracional, daqui a pouco já está a pessoa aí lascada de novo. Aí ela se torna um prisioneiro daquela pessoa que deu aquela amansadinha de alguns dias. Então nunca esqueçam isso. Um símbolo tem que ser lido, e o início da leitura do símbolo que você criou são as formas geométricas que o compõem. Porque as formas geométricas, através da linguagem delas, que está apoiada nos números, trazem todo o corpo ou toda a magia de forma que está presente nele. Se vocês pegarem, quer dizer, agora eu vou sair dos gráficos radiestésicos. Se pegar livros de ocultistas bons, ocultistas que eu gosto, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto deles. O Eliphas Levi, o Lev, já ouviu falar nesse cara? O Abate Constant, lá, você pega lá o livro dele, Dogma e Ritual de Alta Magia, mas é um símbolo atrás do outro. Tem letras hebraicas, tem cruzes, tem não sei o quê, tem... Mas o que é aquilo? Pô, quem sabe é quem criou. Ou aquele que conhece a magia de forma, que sabe fazer a leitura do símbolo. Outro papi, que a gente fala papus aqui. Pega os livros dele ali. Né? Tratado Elementar de Magia Prática. É um símbolo atrás do outro. E são inseridos símbolos de planetas, símbolos astrológicos, letras hebraicas, formas, composições específicas, sigilos mágicos. Funciona? Funciona, se você sabe o que você está fazendo. Então, na minha visão, os antigos, quando eles criavam isso através de uma energia específica, que hoje nós chamamos de talismãs, ele passava esse conhecimento para a pessoa, para quando a pessoa pegar e saber. Isso é tão simples. O cristão, vou carregar uma fotinha do Cristo aqui. Não é? Não é isso? O hinduísta, vou carregar o desenho do Krishna aqui, vou carregar o desenho do Ganesha. Porque ele sabe o que representa aquele símbolo. Então, o primeiro passo, que é o que a gente vai começar agora, depois da abertura, né, de perguntas aqui, é isso aqui. Você saber o que é a força do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, e transformar essas formas em verbos. Então você vai construir a linguagem do talismã ou da força que você vai criar. Estão entendendo onde a gente vai? O que é fazer um talismã redondo, o que é fazer um talismã quadrado, o que é fazer um talismã triangular. Não existe de tudo quanto é tipo de forma? Sim ou não? E normalmente não insere mais formas. A Clarice tinha mostrado para mim ali. Ele não é um círculo com uma cruz no meio? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? Tem que saber. Tem que saber. Que bom. Né? Que bom. Depois você conta para a galera aí. Né? Então funciona. Funciona. Quer ver um exemplo clássico de um amuleto? Falando ainda, pegando Eliphas Levi. Que tá, já ouviu falar nisso, ocultista? Tem livros a dar com pau para dar download gratuito na internet. E é muito bom. Muito bom. A famosa palavra abracadabra. Ele fez de uma forma triangular. E isso não é dele. Ele está seguindo a tradição. E ali tem o desmembramento da palavra A, depois AB, depois ABR. Então ele vai desmembrando a palavra. Esse desmembramento de palavras traz uma força para o símbolo. Seria você trabalhar a energia integral do que existe de intenção naquela palavra. Então é assim, A, aí depois você vai colocar o AB, depois você vai colocar o ABR. Entenderam que eu estou escrevendo a palavra abracadabra e transformando ela num triângulo? O triângulo é a forma da manifestação. Não se preocupa que eu vou passar cada um para vocês. Então, quando você utiliza um símbolo desse que é triangular, você está manifestando a energia que está presente nele. E a palavra, numa das traduções do abracadabra, é envia o teu raio até a morte. Sabia disso?
É uma das traduções da palavra, porque é uma palavra, o que seria, no sentido místico, a tradução do envio teu raio até a morte? É um amuleto de luta, para que você, como se estivesse empunhando uma espada e cortando tudo que não serve para você. Só que ele trabalha a integralidade desse símbolo, porque ele desmembra ele desde a primeira palavra até a última. Seria como se você estivesse descrevendo o seu ser. Quer ver uma forma de você trabalhar também a manifestação do seu ser? Você pegar o seu nome inteiro e ir desmembrando assim. Você está transmutando a energia integral do seu ser, você não tem uma inicial. Se eu falar, qual é a sua inicial? Você não sabe. Acho que sabe, né? Por acaso é a primeira letra que você escreve quando eu falo, escreve seu nome aí. E você não vai fazer a sequência dela, né? Mas vamos falar, seu nome é Ana. Aí você vai A, depois a N, depois A. Existe uma força, um arquétipo que se alimenta em relação a isso. Então, de repente, se você pegar só o Ana como exemplo, você fizer assim, ó, A, N e A, N, A. Você está manifestando a energia da palavra Ana, como integralidade dessa força. Se você desenha para cima o triângulo, você está sublimando uma energia densa para que ela volte para a unidade. Então você está sublimando. Se você desenhar assim, ó, vamos supor que a Ana é viajandona. Você, Hari, sei lá. Aí, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que esta energia que deveria ser pétrea, que está só no mundo das ideias, o que ela faça? Ela se densifique. Então todas as formas, isso já é uma coisa para gravar, que representem uma sinalização de indicação, de direcionamento, se estiver para cima, ela está sutilizando a energia. Se ela estiver para baixo, ela está densificando. Isso é tão simples. Se eu falar assim, vamos sutilizar a energia, eu não aponto para cima? Normalmente, sim ou não? Vamos densificar a energia, eu aponto para baixo. Esse é um dos segredos do arcano 15 do tarô, o diabo, que é o arcano mais alquímico. Agora todo mundo falou, sabia aquela coisa do capeta? Vou embora. Deixa eu apagar aqui. Você vai ver que ele faz assim, ó. É o famoso solver coagula. Solver. Vou solver para que isso se sublime. Coagular. Vou coagular essa energia que está só ali no arquetipal da ideia para descer ela e ela se tornar algo. São os príncipes. Nunca ouviram falar nisso? Solver coagula? Nunca? Tudo bem. É alquimia. Não esquenta a cabeça. Só estou dando tipo alguns pontos a serem trabalhados. Então agora, no início, vamos lá, primeira parte da criação. Como se fosse um pequeno itineráriozinho. Você tem que ter uma vontade que você vai transformar em um símbolo que não prejudique ninguém. Porque se você prejudicar alguém, a energia do prejudicar como verbo retornará para você. E possivelmente triplicada. Porque você é um ser cauto. Por que triplica? Já não ouviram falar isso que tudo volta 3 vezes? Quem já ouviu falar nisso? Energeticamente. Por que volta 3 vezes? Você iniciou a energia. Você não causou ela. Você é um ser causador. Você causou ela, aí essa energia vai passar pela lei e você quer que ela se torne um efeito. Ela não passou por 3 passos? Quem é responsável por essa energia? Eu acho que é quem a criou. Então ela retorna para você com o peso de 3, como efeito no seu ser também. Então se você criou o bem, como que ele vai voltar? Vai voltar o bem para você. Porque a energia de causa, através do seu livre-arbítrio, pode tranquilamente locomover uma energia de luz como uma energia sombria. Fechou? Entenderam o sentido da palavra talismã, da magia de forma, etc. Então o primeiro passo é esse, ter uma vontade. Ou um desejo, uma meta, ou um objetivo. O segundo passo, que é onde a gente vai entrar agora depois das perguntas que eu vou abrir para vocês, é criar através da magia de forma um corpo para o talismã, ou para o símbolo que eu vou criar. E como que eu vou criar esse corpo? Através dos verbos, que eu tenho que saber, cada verbo é uma forma, e eu vou criar o corpo através da magia de forma. Depois eu vou colocar as energias dos arquétipos,
que aqui eu vou passar algumas regras que são muito interessantes para vocês, para que vocês criem corretamente o que vocês estão buscando e almejando. Ficou claro? Perguntas? Vamos lá. Fala. Você falou, você teve um exemplo. Por exemplo, eu trabalho com artesanato e crio. Elementos, ok. Como não me vincular? Porque, de uma certa forma, a pessoa que compra, ela não conhece, mas ela tem uma intenção dela. E eu fico vinculada a isso? Como desvincular? Não existe o sentido de... A pergunta dela, não sei se vocês entenderam. Ela trabalha com ser artesã. Pode ser isso? Eu folha de metal. Ok, Então, perfeito. Claro que tem. Que acredito sejam boas, né? Ou tipo, como falaram aqui, o amuleto do quê? Da tristeza, do sofrimento. Não, você... Ó, compre isso aqui que você vai sofrer pra caramba. Só se você for masoquista. Ai, que delícia! Não, brincadeira, né? Então já existe na criação do que você está fazendo em relação ao seu processo de realização, já a boa intenção daquele símbolo ou daquilo que você está criando. As próprias bijuterias que vocês compram, que às vezes a pessoa não tem nem ideia do que ela está criando, só está criando uma coisa bela. Está vendo? Essa coisa bela que ela está criando, você tem que fazer o quê? Você tem que aprender a ler. O que está no anel que você comprou? O que está no pingente que você comprou? Você tem que saber ler. Tipo, olha o que esse cara fez. Meu Deus do céu, Maria. Você tem que saber ler. Você tem que saber ler. Então, a resposta, na minha visão, é a seguinte. Por isso que você vê que a maioria desses gráficos radiais sempre tem explicaçãozinha atrás. A minha preocupação é sempre colocar essa Então, explicar para a pessoa que tipo de energia está ali. Então, um exemplo. Vamos lá. Eu não falei que o triângulo é a manifestação para vocês? Daqui a pouco eu vou passar uma por uma. O círculo é a proteção. Por isso que todo mago, se você pegar a magia antiga, ritualística, cerimonial, ele pega um círculo, desenha um pentagrama dentro dele e não sai de dentro dele enquanto ele não terminar a operação mágica dele. Por quê? Porque ele está protegido. Ele está protegido. E aí você coloca um triângulo dele. Aí depois você vai inserir os seus dados pessoais, que aí é uma maquiadinha, mas que é uma maquiadinha com... que seria que nem a comida. Uau, vou fazer um filé mignon com fritas. A batata é maravilhosa, o filé mignon maravilhoso. Mas na hora que você fazer o tempero é uma desgraça. Nem sal você pôs. Vai ficar ruim? Vai ficar ruim. Então esses adendos que estão aqui representam o tempero. Então primeiro a gente vai trabalhar a forma. Então se você pegar esse símbolo aqui, você já tem dois verbos. A proteção, que após a proteção ocorrer, eu manifesto a energia que eu busco. Estão compreendendo? E se eu coloquei para cima, aquilo que eu estava falando, se tem um direcionamento, o exemplo do triângulo, será uma manifestação que irá sublimar a energia. Porque se for um pingente, eu vou colocar aqui. Não determinei que é para cima? Não. Eu vou fazer uma proteção que irá densificar a energia. Aí você coloca aqui. Não está diferente desse aqui, apesar de parecido? Mas esse aqui está o quê? Está descendo a energia. Então ele sai da ideia para a realização. Então manifesta a ideia que deve ser realizada, mas anteriormente protegida. Sempre a leitura do esqueleto de um símbolo é de fora para dentro. Todos os mestres não falam? Olha para dentro. Ou os mestres falam, olha para fora. Olha para fora. Sempre para dentro. Então a leitura da magia de forma, do que você for criar, é sempre de fora para dentro. Então, como eu falei, o círculo, a proteção. O triângulo, a manifestação. Então eu protejo uma determinada ideia, porque você não pode ter ouro quente em cima de você, do que você está querendo fazer, sim ou não? Não existe isso, né? Então, eu protejo algo que eu quero que se manifeste posteriormente. Como eu poderia fazer o contrário? Quer ver? Vamos ver se vocês entenderam. Vou criar um símbolo tal. Quer ver como vocês já sabem ler? Pelo menos eu acho. O que está escrito aqui? Não, brincando. E tem gráfico radiônico assim. Lê o corpo desse símbolo que eu criei. De fora para dentro. Olho mágico, tá bom. Novamente, leiam esse símbolo para mim. O que é o triângulo?
O que é o círculo? Então, primeiro eu manifesto uma energia que posteriormente eu quero protegê-la. Olha como mudou, hein? Aqui primeiro eu protejo para depois manifestar. Mas também não vai fazer também agora o símbolo da loucura, né? Quantas formas geométricas? 513. Vai chegar uma hora você nem sabe o que está lá dentro, né? Normalmente a magia da forma, ou ela envolve um ponto, no máximo 4. Lembram eu falando no início da palestra que tudo é quadradinho? Por causa do momento atual. Então, 1, 2, 2 formas, que nem eu fiz aqui, por que não 3? Quer ver um outro exemplo? Já começa a ficar parecendo um talismã. A cruz que traz o arquétipo do 4 representa o quê? Algo que eu quero que se estabilize, que se firme, que fica firmada dentro do propósito que eu almejo. É a cruz. Eu vou me crucificar nessa ideia. É o 4. Eu coloco aqui uma cruz. Coloco aqui uma cruz. Então agora eu já tenho 3 forças e a interior é sempre a final, ou o objetivo cumprido. Estão começando a entender? Então aqui eu manifesto uma energia que deve ser protegida para que posteriormente a proteção ela se estabilize e se firme no meu ser. Estão compreendendo? Estão entendendo a leitura? Aí depois vai vir todo o temperinho. Que aí existe o quê? Os signos astrológicos, existem as forças numéricas, existem as letras. Quer ver muitas vezes como eles fazem um sigilo mágico? Eu vou ensinar algumas hipóteses aqui para você. Existe o sigilo mágico que muitas vezes representa o traço contínuo. O que é o traço contínuo? Já até aproveito e passo isso para vocês terem como uma força. O traço contínuo representa o desmembramento de uma palavra onde eu não retiro a ponta do que eu estou traçando para criar. Você tirou, você quebrou a energia. Seria como se fosse uma reta que vai ter uma interrupção e depois então vai ter uma quebra energética. Então você, através da sua abstração, você faz o traço do sigilo. Pode ver que todos os antigos magistas, até hoje tem gente que utiliza isso, mas isso para mim não é passado, deve ser utilizado de uma forma diferenciada. Quando eles pegam baguetas, tal, eles fazem traçados no ar. E aquele traçado não é um traçado que ele está criando no éter, que representa a força indivisível da criação do quinto elemento, que ele está consagrando aquela energia como pertencente ao rito mágico dela. Quer ver um exemplo? Vamos lá, vamos brincar com vocês. Vou brincar com vocês aqui, ó. O que é isso aqui? Fala pra mim. O que é aquilo ali que eu fiz? Agora, brincando. Não é nada. Letras. Gente, qualquer coisa responde. Vai falar Pato Donald, Mônica, Cebolinha. É uma palavra. Se você... tudo bem, vocês estão imantados com a energia da palestra, mas aqui eu escrevi a palavra amor. Eu sei que é amor. É um sigilo mágico para mim. Eu fiz com o traço contínuo, presta atenção, com o traço contínuo, é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Um sigilo, entenderam de onde vem a palavra sigilo mágico? Quem sabe que criou tem a energia. Mas ele oculta para que as energias exteriores não poluam a energia do que eu estou criando. Eu tracei, contínuo, o A, aí eu fiz o M, aí eu desci, eu fiz o O, aí eu subi e fiz o R pequenininho em cima. Então eu sei que está a palavra amor com o meu traço contínuo, sem quebras do meu traçado, como extensão da minha vontade através de um traçado. Vocês entenderam isso? Conseguiram entender? Então, isso às vezes você faz, que é a tradução do que vou dar, do tipo de conversa que você está tendo, que você está no telefone. E você fica ali. Quem tem essa mania? Está no telefone?
Vira até obras de arte. Ó, ficou parecendo Miró. Não, acho que é mais Gaudí. Não sei o que. Talvez Picasso. Que aqui é um olho de lado, com o nariz de frente. Cubismo, né? Cubismo, né? Você está fazendo uma extensão simbólica da sua vontade ou da energia que está na conversa. A linguagem abstrata é isso. Então o nome disso aqui é traço direto, ou sigilo mágico que só quem o criou sabe. Quer ver? Agora eu vou fazer com vocês sabendo. Veja que interessante. Só que eu vou fazer diferente. Faça vários. Vou fazer aqui assim. O que eu fiz aqui? Ó. E aqui, o que eu fiz? E aqui, o que eu fiz? E aqui, o que eu fiz? Quem é que sabe o que está escrito aí? Ninguém. Vocês agora, que vocês acompanharam o meu traçado. Estão entendendo? Agora uma outra coisa, que também tem uma imensa locomoção de energias, que agora você pode até classificar um pouco o seu nome. Vogais e consoantes. Não sabem o que é isso. A, E, I, O, U. E o restante é tudo consoante. É assim que cria o idioma, que traz uma comunicação. Vocês estão entendendo? As vogais, normalmente, representam forças que estão associadas ao espírito, que é a ideia. Não é algo que está manifestado. É a ideia, é o pensamento, é a vontade ainda expressa através das vogais. As consoantes representam a realização da ideia. Porque se você pegar, na própria construção, você coloca Ba, Be, Bi, Bo, Bu. O B é a força realizadora. Mas as vogais vão representar a nuance ou a matriz da energia que vão criar a palavra. Que nem se eu falar assim para você, lê aqui para mim. Lê. Lê, pô. Ah, tá bom. E aqui? Ah, ok. Vocês estão ouvindo? Muda? Aqui você pode até falar, ó, mas não está saindo do ó. E se eu fizer assim, ó. Mudou. Aí já tem uma força de realização junto com a força da vogal. Bó. Não mudou? Bu, ba, bé, sei lá o que você quiser. E o seu nome? Quantas vogais, quantas consoantes tem? Qual é o seu batismo de desenvolvimento mais da ideia, da intuição ou da realização da monomassa? Quer ver como o meu nome tem vogal pra caramba? Ó, olha quanta vogal tem meu nome. Ó, quanta vogal tem meu nome. Não tem vogal pra caramba meu nome? Oh, eu vim para ficar só Hari. Não. Vai trabalhar de sábado, vai trabalhar de domingo. E feriado, se a galera topar, você ainda faz um workshop ainda, que vai vir bastante gente. Então, com a leitura do seu nome, você já começa a entender um pouquinho desse jogo. A própria palavra, quer ver? O abracadabra, não comentei sobre o abracadabra, é um tetragramatom. Por quê? O tetragramatom é um pentagrama. É um pentagrama. Abracadabra, quantos As tem? 5 As. Abracadabra, 5 As. Entenderam ou não entenderam? Não tem 5 As? Que gera o que 5 As? Um pentagrama. Um pentagrama. Então ele traz a força do 5, que é uma energia muito forte, com as 5 vogais que ele possui. Depois o resto você coloca. Ó. Abracadabra. Já até fiz errado aqui, mas tudo bem. É isso aí. O abracadabra. Você tem as forças da realização do que gera a energia do abracadabra através das nuances de realização das consoantes que estão presentes nele. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Isso você pode imprimir como sigilo na palavra que você quer aqui na magia da forma. De repente você pega uma palavra que determina o seu objetivo. Trabalho. Lembra que a gente brincou sobre trabalho? Aí você pega trabalho. Mas você quer a ideia do trabalho ou a realização do trabalho? O que você quer? Cada um vai fazer o que quiser. Se você quiser a força realizadora, você vai usar o T, você vai usar o R, você vai usar o B, você vai usar o L, você vai colocar o H.
Aí, de repente, vamos supor que você está trabalhando isso num pentagrama que está dentro, né? Então você vai colocar o TR, o B, o L e o H, e se quiser completar, você põe o seu signo. Vamos supor que você é ariano. Ó, já virou um talismã. Não virou um talismã? Que está presente a energia do trabalho ali. Ah, não, eu quero mais no sentido de ideia, eu estou sem criação. Eu não estou conseguindo trazer a expressão da ideia manifestada aqui. Então deixa eu trabalhar o A e o O. Porque você sabe que são as forças vibracionais da ideia, que são as vogais que realizam a energia do trabalho. Você percebe que você fala isso? Vamos supor que uma criancinha começando a falar, né? Essa energia está ali presente. Então aqui você vai colocar somente essas vogais associadas a esse trabalho, porque você primeiro quer desenvolver a ideia. Entender o fator de letras em relação a um sigilo? Ficou claro isso? E você coloca a força do sigilo, e em relação ao que você almeja. Aí você vai falar assim, não, eu quero as duas. Mas você quer a realização antes da ideia? Acho que normalmente é o contrário, não é o contrário? Quer ver? Vou pegar a mesma realidade do trabalho. Vamos pegar o círculo, o mesmo exemplo que a gente pegou aqui, o círculo e o triângulo. E eu vou querer uma realização. Então vou apontar o triângulo para baixo. Lembram disso? Vou fazer um pingente para mim. E o que eu quero é isso aqui. Então primeiro eu trabalho a ideia. A ideia está nas... Começa com vogais. E a realização está nas consoantes. Olha aqui que legal. Vou proteger o quê? Primeiro a ideia. A ideia não são as vogais? Quais são as vogais? A e O. Então eu chego no sentido com o horário, A e O. Não sei se vocês entenderam. Agora eu vou querer o quê? A realização. Então eu vou usar o quê? As consoantes. Aí você chega, você pode até criar aqui, ó, TR, o B e o LH. E aqui, de repente, uma inicial sua ou qualquer coisa. Já não virou um negócio diferente? Mas você sabe ler. Você é o criador. Aqui no centro, o que pode ter? A palavra trabalho com o traço contínuo que você criou e gerou. Já está feito o talismã. Vocês estão indo juntos comigo ou não? Porque eu estou partindo do básico. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos signos, um pouquinho das cores, um pouquinho dos metais, para que você crie algo que já traz um propósito embutido em cima do que você almeja como uma força talismânica. Então, em cima disso, você cria o símbolo que você quiser. Quantas vezes eu não estou num local, aí eu estou naquele local e falo assim, deixa eu criar uma energia aqui. Eu vou ali, estou no papel, às vezes em boteco. O garçom não está me atendendo. Cacete, cara, desculpa o cacete. Aí, eu preciso movimentar esse garçom aqui. Eu sei que o movimento está no 7. Aí eu chego, eu começo a traçar uma estrela de 7 pontas e olho para o garçom. E horário. Quando, através da minha magia, ele começa a se movimentar mais, vira para casa, pum, a coisa rola. Às vezes, em trânsito, eu faço isso com a minha mente. Então, você pode utilizar isso que eu estou explicando para vocês, a sua força mental, se você tem concentração. Você cria e gera, através da energia presente no símbolo, uma força que você está querendo. O reiki não é assim? Todo mundo já fez curso de reiki, nem sabe o que é reiki, mas fez. A reiki, o que é reiki? Reiki da parede, reiki da rede, reiki do sei lá o quê. Como é que você faz a imantação de um reiki? Como é que você faz? Fala, quero saber. Quem já fez reiki aqui? Agora ninguém levanta a mão. Clarice, tem coragem. Ariana, né? Você tem coragem. Como é que você faz a imantação lá, Clarice? O que você mentaliza? Estou dando a dica. Um símbolo. E as palavras. Vocês nunca ouviram falar em reiki? Meu Deus, o negócio aqui está bravo. Hein? Já ouviu falar em reiki, né? Vê se não é o que eu estou ensinando para vocês. E o reiki trabalha com o quê? Com símbolos já existentes, com arquétipos já existentes. Mas com isso que eu estou falando agora, o que impede de você criar o seu símbolo entendendo a magia da forma? Que você pode expressar com uma energia mental, uma mentalização, uma concentração, ou mesmo um traçado direto.
Pegaram? Estão indo juntos? Que agora, depois das dúvidas, eu vou fazer o quê? O que é o ponto, o que é a linha, o que é o triângulo, o que é o quadrado, o que é o pentagrama, o que é o hexagrama, o que é o septagrama, o que é o octagrama, até chegar no 10. Aí eu vou transformar ele em verbos, que de acordo com o que você está almejando, você vai, joga, projeta. Depois você utiliza a magia das palavras ou o sigilo mágico, junto, alicerçado com força já existente de símbolos e planetas, ou mesmo cores, se é uma coisa que você quer fazer. Ou se você também, assim, quiser, você pode trabalhar com metais. Você trabalha com metais? Os metais expressam a energia de planetas.